Fala no seu bandolim, naquela mesa está faltando ele, e a saudade dele está doendo em mim. Gente, eu tô nessa. Estou nessas hoje. Naquela mesa está faltando ele, e a saudade dele está doendo em mim. Tem dias que eu estou nostálgica. Meus amoricos, meus peronzitos, como estão todos e todos e todas? Como sempre, vocês sabem que a gente vem bater papo interessante aqui na nossa live, com figuras muito incríveis. Essa semana, vou ler aqui para não me perder, do dia 28 ao dia 27, estamos comemorando a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. E aí eu vim convidando algumas pessoas. Oi, Tony Reis, te amo também, querido. Um beijo. Estamos convidando pessoas para conversar e dialogar a respeito da importância das políticas públicas voltadas para essa população. E aí cada dia eu vou chamando um convidado para a gente bater um papo. Hoje nós vamos falar com o Pedro, que já está aqui. Eu vou chamar ele para a gente começar o nosso bate-papo. Fiquem super apoiados. Ele falou que ele não tem papo na língua, ele conversa sobre quaisquer assunto. E eu tô curiosa também para saber uma série de coisas dele. Olá! Oi, meu amor! Tudo bem? Tudo ótimo. É um prazer, viu, receber você aqui. Prazer todo meu. Que honra estar aqui, viu, Renata? Eu que não te conheço pessoalmente, mas admiro tanto o seu trabalho. A gente tem amigos em comuns, né? E foi, assim, uma honra acompanhar seu trabalho, saber aí da sua luta. Quando passar essa pandemia, a gente tem que se encontrar. E é uma honra estar aqui. Precisamos, né? Andressa chegou aqui. São vários amigos curiosos para saber quem é você, de onde você veio. Quero saber tudo. Bom, vamos lá. O Pedro Fernandes, ele é ator formado e também é formado em marketing, estudante de serviço social, daqui a pouco vai ser o meu colega de profissão, especialista em gestão pública, ativista LGBTQI+, é pré-candidato pelo PCdoB, Partido Comunista do Brasil, e a nossa live hoje é um tema livre, então a gente vai conversando aqui e vocês vão perguntando, mas apesar de ser um tema livre, eu peguei essa semana para convidar pessoas para a gente discutir dentro dessa comemoração que eu vou dizer aqui. Do dia 21 ao dia 27/8 é comemorado a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Ontem eu trouxe uma pessoa, não sei se você acompanhou, Pedro, para entrevistar, que ela trabalha com Libras, com leitura... Com a língua. Com a língua de sinais, né? E hoje eu trouxe uma pessoa que é deficiente, é cadeirante. Isso. Eu queria saber, dentro dessa ideia, dessa semana, ainda que seja livre o nosso papo, existem curiosidades que para mim ainda me é cara, porque aqui eu estou pré-candidata a vereadora, e eu estou ouvindo muitas pessoas para que justamente dentro do que eu estou ouvindo das lives, a gente possa criar uma plataforma que a gente contemple todas as diversidades. E aí, quando eu falo de diversidade, não estou me referindo só à diversidade sexual, mas à diversidade humana, né? Deficientes, negros, quilombolas, periféricos, pessoas em situação de rua. Como é que a cidade se prepara para receber essas demandas? Porque somos múltiplos, somos vários, né? E aí, uma primeira pergunta que eu acho é o que há que comemorar nesse dia, você acha, nessa semana? Então, Renata, a gente tem que comemorar a LBI, né, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que é uma conquista, assim, né, muito nova, né? Quando você vai pegar historicamente, a LBI ela é muito nova, né, a Lei Brasileira de Inclusão. E apesar de muitos... Quantos anos tem, você sabe? Eu não me lembro de cabeça, Renata. Agora eu não tenho essa informação aqui para te dar. Mas eu sei que ela é muito recente ainda. Ela ainda tem que ser muito discutida, reformulada em algumas coisas também.
mas Uhum. ela tem que ser seguida e tem que ser respeitada, né? Que muitas vezes a gente não sabe do conhecimento dessa lei, muitas pessoas não sabem do conhecimento dessa lei, não têm acesso a essa lei, e por muitos não terem acesso, não sabem quais são os seus direitos de fato, né? Uhum. Então Entendi. eu acho que a maior conquista é essa, né, que a gente tem que divulgar e propagar, né? E eu acho que quanto mais a gente está em um ano eleitoral, né? Quanto mais a gente discutir políticas públicas através do conselhos municipais, né? Aqui em Petrópolis, por exemplo, eu faço parte do Conselho da Pessoa com Deficiência, né? Uhum. Para quem não me conhece, meu nome é Pedro Fernandes, como a Renata disse. Eu tenho paralisia cerebral com cognitivo preservado. O que é o cognitivo? É a parte intelectual, né? Preservou a minha parte intelectual, a deficiência só afetou a parte motora, né? Mas eu acho que é muito importante você falar isso, que a gente tem que pensar também nas pessoas com deficiência intelectual, né? E a gente tem que pensar também no formato educativo, educacional e de saúde, também de qualidade de vida Uhum. dessa população, né? Você que é atriz, por exemplo, você sabe a ferramenta que o teatro é para essas pessoas, né, com deficiência que têm alguma dificuldade, como eu, de sociabilização, né? O teatro foi um grande meio de me colocar no mundo, de me posicionar, de me entender como cidadão. Então, Uhum. eu acho que um caminho também, Renata, são as artes integradas, né? Que a gente tem que trabalhar de forma educacional integrada. A gente está vendo nessa pandemia agora que não se dá mais para desassociar a arte da saúde pública, né? E Sim. que todos nós precisamos da arte para sobreviver. A arte é um meio de saúde pública. Então, você proporcionar a essa população com deficiência intelectual, se colocar no lugar do outro, ter uma escuta ativa, né, que a gente fala muito no serviço social, ter uma escuta ativa, se colocar no lugar do outro, entender a realidade daquela família, porque não é fácil no Brasil que a gente vive ter uma criança com deficiência, um adolescente ou um adulto. Mas a gente tem que entender e empoderar eles como cidadão, né? E não empoderar só eles, mas a família, né? A gente tem que pensar no conjunto como um todo. Eu fiz uma pergunta ontem à professora e que ela me deu uma resposta, mas ela não vive isso porque ela não é deficiente, né? Eu acho que você também, que é uma pessoa deficiente nesse aspecto, por que a gente insiste em infantilizar os deficientes? Você. Pois é, né, Renato, é um grande problema. Né? Eu já passei por várias situações das pessoas me verem na cadeira de roda e falarem alto comigo, acharem que eu tenho um problema de audição. Eu falo, gente, pode falar baixo, eu não tenho problema de audição, eu só não ando. Né? Mas é muito isso. E eu acho, Renata, que é um pouco de culpa também da própria mídia e do nosso próprio sistema que a gente vive, né? Isso Uhum. está mudando, isso vem mudando porque vem sendo discutido, né, pela sociedade muito sobre inclusão, o que é inclusão. Mas durante muito tempo a gente teve a margem da sociedade. Por exemplo, quando a gente fala de sexualidade da pessoa com deficiência, né? Eu, como homem gay, quando eu me posiciono como homem gay cadeirante, as pessoas falam, como assim, né? Você é gay e cadeirante ao mesmo tempo. Porque as pessoas não pensam que essa pessoa com deficiência, seja ela qual for, ela tem direito a ter uma vida social e sexual saudável, né? E Uhum. eu acho que o grande problema que a gente tem na sociedade é porque a gente não tem representatividade, a gente não tem voz ativa nas campanhas publicitárias,
nas campanhas de prevenção à saúde, entendeu? Nas novelas, por exemplo, né? As novelas a gente teve, que eu lembre, só teve uma que foi Amor à Vida, ou foi... Qual foi uma que tinha uma pessoa com... Foi viver a vida, não foi? Não Viver foi a ali. Vida. É. Você vê, já faz o quê? Uns 10 anos? E depois não teve mais, né? Eu acho assim, né? E a gente tem atores, muitos, com deficiência, que são muito bons e que não tem espaço na grande mídia, né? Eu Sim. acho que a gente tem que ver essa questão da representatividade, né? Não tô falando mal da Aline Moraes, que é uma grande atriz, adoro ela, mas a gente tem que rever, né, e colocar as pessoas para representar aquela realidade de fato. Eu nunca fiz televisão. Uma coisa meio que cruza com a falta de representatividade com relação às trans, que a gente brigou muito durante alguns anos, que era a gente ter a oportunidade de ser representada por nós mesmas, só por uma questão de, primeiro, da visibilidade. Não é que a mulher trans, e eu acho que a pessoa com deficiência, eu não posso falar, mas acredito que também esteja nesse mesmo lugar, de que o que nós, enquanto artista, queremos é estar trabalhando. Se há uma possibilidade de nós sermos qualquer personagem, enquanto atriz, dentro de uma novela, de um seriado, de um filme, de uma propaganda de televisão, que a sociedade se prepare para receber a gente, entenda que nós somos artistas acima de sermos deficientes, LGBTs, transexuais, travestis. Eu acho que essa discussão é que a gente tem que massificar muito, até a sociedade entender. Quando a gente reclamou que não queríamos que a mulher cis fizesse a nós, mulheres trans, não é porque a gente só quer papel trans. Não é que uma pessoa faz um personagem pensando na gente só. Tem um personagem trans, então chama trans. Pronto, a cota está ali preenchida. Não, eu sou uma atriz, você é um ator, nós queremos fazer um personagem. Se nas condições físicas suas não dá para fazer um personagem que ande, ou que ande a cavalo, ou que não sei o quê, que crie um personagem dentro das suas condições. Ok, a gente entende isso. Mas não é para limitar você na condição do deficiente, nem a mim na condição da trans, né? Acho que isso é uma coisa que a gente deve pensar. Você sabe que eu vivi uma situação aqui, contando rapidamente, né, que eu estava participando de um processo seletivo para uma peça aqui na cidade, né, que eu não vou falar o nome da pessoa para não expor aqui, mas aí não passei no processo seletivo, tudo bem, acontece com todo mundo, mas aí eu estava com um programa na televisão local aqui da cidade. Aí eu trouxe, né, a produtora para divulgar a peça, porque tinha amigos, né? Achei legal divulgar, ia ser bacana. Aí ela me deixou escapar que eu não passei no processo porque não tinha papel para mim, não tinha alguém com deficiência para aquela época, né? Coisa completamente errônea, porque a gente sempre existiu, né? A Sim. gente só não tinha voz, né? A gente ainda é muito terciado ainda, mas a gente já tem alguma voz, já tem aí os conselhos, né? Algumas frentes amplas que olham para a pessoa com deficiência, mas naquela época a gente era muito à margem, mas a gente existia. Então, essa desculpa de eu não tinha papel para você em novela de época porque pessoa com deficiência não existia naquela época é mentira, né? É uma desculpa esfarrapada, né? Ó, o Silvio faz parte da nossa bancada, entrou aqui, está junto conosco. O Diabreu escreveu o seguinte: acredito que, infelizmente, está sobre falta de conhecimento sobre as pessoas, essa falta de reconhecimento são realmente fazendo com que não enxergamos que suas capacidades podem ser desenvolvidas. Sim, é porque também. Pode falar. A Andressa escreveu aqui também. Os cadeirantes de deficientes em geral podem tudo. Podem mesmo, Andressa.
O Lê, Eu acho assim, né? o Rocha escreveu: Olá, Renata, a todos, boa noite. Boa noite, Rocha. Obrigada por vocês estarem aqui. É, a Paula Ferreira, a Rocha, te, te aqui também. Ah, tô aqui também, um beijo. Gente, desculpa, às vezes eu fico gaguejando, é que vai passando rápido. É, né? E Passa aí, muito rápido. o povo vão escrevendo. Janete, um beijo, sua linda. Te amo também. Uma série de gente aqui. Obrigada por vocês estarem aqui. Eu acho muito importante a gente discutir assuntos sobre os quais a gente não conhece a fundo, mas é bom porque a gente aprende. Nossa, o que eu aprendi ontem com a professora, a Kátia, falando sobre acessibilidade, sobre uma série de coisas, é muito importante. Não é porque eu não sou deficiente que eu não posso pensar e me preocupar, né, com essas causas. Aí em Petrópolis é meio parecido com aqui, tipo, você não ter acesso a vários lugares, como bares, como teatros, subir calçadas, ter É, ônibus preparados eu para vi recebê-los, ou tá melhor que aqui? Porque aqui todo mundo reclama, todos os eficientes reclamam que existem as leis, mas não existe a fiscalização, né? Para que essas leis sejam cumpridas. Você tem essa mesma dificuldade aí? muita, Renata, muita. Eu digo que é até pior, né? Por ser uma cidade menor, né? Petrópolis é interior do Rio de Janeiro, região serrana, para quem não conhece, né? Não é uma cidade considerada, é uma cidade grande, né? Entre a região serrana, uma das maiores entre a região serrana, se não a maior. Mas assim, a gente tem uma dificuldade assim, de acessibilidade, até porque a cidade, né, é tombada pelo patrimônio histórico e cultural. Ou seja, né, a cidade é antiga, né, muito antiga, né, tanto que gravam muita novela de época, muito filme de época aqui, porque é uma cidade linda, tem um repertório cultural riquíssimo, mas é uma cidade que não acompanhou o modernismo, né, do mundo moderno, o dinamismo do Sim. mundo moderno, e não encara de fato que é uma cidade que tem pessoas com deficientes, é uma cidade que tem muito idoso, né, e que não tem acessibilidade na cidade, né? A gente tem um grande problema com os órgãos competentes quando vai fazer uma obra, por exemplo, aqui a Casa Legislativa, que é para onde eu estou me candidatando, por exemplo, é uma casa que não tem acessibilidade. Ou seja, quando você ganhar, vão ter que pegar a cadeira e subir você com cadeira e tudo. Pois é, eu já trabalhei lá dentro uma época, em 2015, né? A gente tem uma entrada pela garagem, né? Que você tem que subir uma rampona e entrar pelos fundos. Mas eu sempre falo, eu quero entrar pela porta da frente, como todo cidadão e cidadã tem direito, né? Eu não posso reclamar dos funcionários de lá, viu, Renato? Que foram sempre muito solícitos, né? Sempre dispostos a ajudar. Mas a ideia do deficiente não é negar ajuda, mas é sim ter autonomia sobre sua O vida, né? Estado ofereceu o mínimo, né? Que é a sua autonomia de chegar, de subir, de ter acesso às coisas, né? E é vergonhoso uma casa legislativa, que é a casa do povo, né, não ter acesso ao povo. Que povo é esse, né? É Precisa que saber que quem está lá dentro está pensando em que povo? O povo branco, o povo cis, o povo de classe média alta, e o povo pobre, e o povo periférico, e o povo deficiente, e o povo pois LGBT. é, Todos esses povo formam uma sociedade, né? pois é. E aqui na cidade eu me candidatei, né? Estou me candidatando, estou como pré-candidato, justamente por isso, né? Por não ver representatividade de fato da pessoa com deficiência lá dentro. Existem muitos vereadores que usam a causa da pessoa com deficiência, a causa LGBTQIA+, para ganhar voto só em uma data e não pensam em política pública de fato que dê continuidade a um processo e que empodere aquele indivíduo,
né? Então, eu cansei de trabalhar em campanhas de que falavam por mim e, na verdade, não falavam. Então, agora eu resolvi ser a minha própria voz, né? E Sim. ser a voz de muitos outros. Importantíssimo isso. Eu também, eu sempre fui ativista. Desde criança, eu tenho 43 anos, eu saí de casa com uns 12 anos de idade. Eu sempre olhei para o mundo e vi a desigualdade dele. Não sei como que eu aprendi isso, porque eu não tive incentivo de família, nem nada. Mas eu sou de aquário, eu sou sempre 100 anos-luz na frente. Eu sempre olhava e via um cara com um carro maravilhoso passando e um senhor passando de bicicleta ou de jegue. E eu dizia, meu Deus, mas por que esse cara com esse carro maravilhoso e esse senhor passando assim de jegue? Com o passar do tempo estudando, a gente vai compreendendo as desigualdades. E aí a minha luta, fora de estar em contexto de partido, era para que todos tivéssemos direitos iguais. Eu nunca fiz um discurso, uma fala em algum lugar, no sentido de um discurso que me privilegiasse. Né? Ah, essa daí que é privilégio. Não, eu quero direitos iguais, assim como você quer ter acessibilidade para entrar na Câmara de Vereadores pela porta da frente, eu quero entrar pela porta da frente, como uma pessoa comum, normal, como qualquer outra pessoa. Então, a mim me é muito caro você ver alguém numa situação que é de inferiorização e você não se incomodar, não achar que aquilo é errado, não ter empatia, não se solidarizar, não ter sororidade. A minha amiga chegou para mim esses dias e disse assim, Renata, eu admiro você por sua coragem, por sua ingenuidade. E aí eu fiquei pensando, eu falei, por que ela está falando pela minha ingenuidade? Porque ela acha que o ser humano é escroto e que ninguém vai mudar. As pessoas não vão mudar. Elas são más e elas não estão nem aí para a vida da outra pessoa. Só que quando eu vejo uma menina trans que sofreu uma agressão violentíssima no Rio, e com menos de 24 horas apareceu artista em pessoas de não sei quantos lugares e ela conseguiu uma grana para ela refazer seu rosto, colocar os dentes, que o cara quebrou os dentes dela e tudo. Eu digo, olha, eu não sou tão ingênuo assim. Eu ainda acredito que existem pessoas que têm, sim, um coração que pulsa ali. E é por essas pessoas que eu luto. Que A nós... gente a gente só está desencontrado, né, Renato? A gente precisa num momento se unir, né? E nesse momento se unir e unir forças. Eu brinco que a gente está no mesmo mar, né? Mas não no mesmo barco. A gente está em barcos diferentes, mas estamos no mesmo mar. Então a gente precisa arrumar um jeito de navegar no mesmo ritmo, na mesma onda, né? Surfar a mesma onda, né? Sim. Porque eu sinto também muita dificuldade quando eu me assumi um homem LGBT, né? Do próprio movimento LGBT aceitar uma pessoa com deficiência militando dentro do próprio movimento. Né? Você Porque tem sofreu preconceitos dentro do próprio movimento? Rejeição? sofri preconceito dentro do próprio movimento, mas como eu fui sempre muito treinado, muito incentivado para passar por cima de preconceito, porque eles vão existir, né? Eu acredito que o preconceito vem também muito pela falta de informação, né? Pela Sim. falta de conhecimento sobre aquela realidade. Então, eu costumo, dentro dos movimentos que eu me engajo, né, do movimento LGBTQIA+, mostrar que a pessoa com deficiência, independente da deficiência que ela tem direito de amar e ser amada da forma que ela quiser, da forma que ela puder, né, que é importante falar que nem toda pessoa com deficiência vai conseguir amar da mesma forma, não é uma receita de bolo. Eu acho que a gente tem que estar aberto
a descobrir, a entender essa realidade, né? E curtir, porque é um universo de possibilidades que a gente tem, né, Renato? Eu acho que é preciso a gente ter uma escutativa, se colocar no lugar do outro, e entender que ninguém está nesse mundo sozinho e não dá para fazer mais uma política isolada, uma política só de um movimento, uma política só da população trans, uma política só da pessoa com deficiência, porque tá tudo misturado e é assim que tem que ser. É lógico que a gente tem que respeitar os locais de fala, né? Não estou falando aqui que, tipo, eu vou falar em nome da Renata ou a Renata vai falar no meu nome. Não é isso. É a gente encontrar uma sororidade mesmo, né? O meio da gente falar a mesma linguagem, né? Sim. Ó, a Salete Campari apareceu aqui, que é uma drag queen aqui em São Paulo, famosa. Parece maravilhosa. O de Abreu falou assim: muito bom te ouvir, Pedro. Vou seguir você para conhecer melhor você. Ah, obrigado. Quem mais? A Nath, minhas filhas moram em Petrópolis. Ai, que delícia. O de Abreu falou o seguinte: às vezes chega a ser cansativo falar sobre o básico, é verdade. Eu também digo, às vezes eu venho fazer live aqui, eu digo, eu não estou acreditando que eu vou falar sobre uma coisa que para mim é tão, é tão banal, banal não é isso, É natural, né? é tão natural que eu digo, por que que os outros não veem isso como natural, gente? Nós somos expressões dos corpos que vivem sobre a Terra. Existem negros deficientes, auditivos, visuais, LGBTs, religiosos, ortodoxos, não religiosos, ateu, pessoas que vivem em situação de rua. E parece que é algo distinto, sei lá, diferente, e o diferente não é normal. Quem disse, né? Aí ele fala aqui, mas infelizmente, para avançar, precisamos iniciar por isso. Mas vamos pautar as vivências de todos os sentidos. É isso, meu amor. A Nath falou, Petrópolis é tudo, uma linda cidade. Ah, meu ex-esposo e vereador em Petrópolis pelo PSOL. Olha, o ex-esposo da Nath. Olha, O Rocha fala, triste realidade aqui no Rio de Janeiro e no resto do país. Não tem acessibilidade nas ruas, ônibus, comércios, mas hoje em dia tem vários locais que têm essa consciência. Você acha que essa consciência apareceu mais depois que não só nós LGBTs, mas as pessoas com deficiência também, compreenderam que elas tinham que ser protagonistas das suas próprias falas? Porque se ficasse só esperando o próprio Estado reconhecer isso de fato e de direito, porque na Constituição está lá, que tem que respeitar tudo. Você acha que é isso? Fomos nós mesmos que dissemos, não, chega, agora a gente arregaça as mãos e pula para dentro, é isso? eu acho que sim, né, Renata? Porque se a gente não fizer alguma coisa por nós, quem vai fazer, né? Eu acho que chegou no momento, como eu disse, de eu me colocar como pré-candidato, e eu acredito que para você também, você se colocar, é de você estar cansado de pedir, receber migalha do Estado, né, Sim. do governo federal, e o Estado te achar que você só merece aquela migalha, entendeu? É o que eu falo sempre da população trans, por exemplo, que eu tenho uma grande amiga que eu acompanho, que é pessoa com deficiência e é uma mulher trans, né? Que é a Leandrinha Duarte, não sei se você conhece. Conheço demais, eu sigo ela nas redes, ela é incrível. Ela é incrível e é uma mulher super empoderada. E eu acho que é isso, a gente tem que mostrar essas pessoas que deram certo e estão dando certo. Entendeu? Porque a gente que é LGBTI, a gente que é pessoa com deficiência, às vezes a gente é muito marginalizado, a gente é colocado numa caixinha, né,
de marginalização mesmo. Às vezes, por exemplo, eu vejo muito isso, não sei se você pode me confirmar, né? Quando vão oferecer um emprego para uma mulher trans, oferece emprego de cabeleireiro, oferece emprego de manicure, e não entendem aquela realidade, não entendem se esse é o sonho dela de verdade, como se ela só cabesse naquele local, né? Naquela profissão, né? Eu acho que a gente precisa entender e mostrar que a gente tem professores, a gente tem advogados, a gente tem médicos, LGBTs com deficiência, e a gente precisa enxergar e fazer com que essa população se enxergue em nós, né, nas políticas públicas de fato. Sim. Eu entendi, eu já falei, mas eu não me canso de falar a minha idade, porque eu nem ligo, viu? Se você quer saber. Eu entendi aos 43 anos, hoje, que se eu não tivesse tomado rédeas da minha própria vida e tivesse batido o pé e dissesse, eu vou ser e fazer aquilo que eu quero fazer. Se a sociedade não der espaço para mim, eu vou arrombando as portas com pesada, vou entrando ali. Se eles abrirem com carinho e com amor, eu também vou. O importante é que eu vou caminhar para frente. Não para trás, nem me sentir inferiorizada, nem me sentir derrotada, porque é óbvio que existem déficits muito grandes conosco e essa coisa da meritocracia, para mim, nunca funcionou e num país como o nosso não vai funcionar. Então, quando eu vejo pessoas que dizem assim, mas todos podem ter e podem fazer e podem estar, querer estar é uma coisa, poder é outra. Porque se você Sim. tem uma família que te acolhe e que te deixa caminhar, beleza, mas você, no nosso caso, não é assim. Nós somos expulsas de casa, não temos o Estado, não temos a igreja, não temos nossos pais. O que nos sobra é a marginalidade, a prostituição e por fim, a própria morte. Então, eu sempre digo que essas pessoas que morrem ou que se suicidam por conta dessa violência toda que o Estado causa, ela não é ela que morre, é o Estado que a faz morrer. Porque ele não vai lá e dá um tiro na cabeça delas. Mas eles vão matando, dando tiros de negações durante a vida. E nem todo mundo consegue suportar um peso, como eu e como você e algumas outras pessoas, de entender que eu também sou sociedade, eu tenho direito também. Portanto, eu vou brigar pelos meus direitos. Eu não quero Sim. mais direitos nem menos, eu quero ser respeitada. Eu não quero ser aceita mais. Eu já lutei bastante para ser aceita. Então sofri horrores, Pedro, porque ninguém me aceitava. Aí chegou um belo dia, me deu uma virada, assim, um revertério. Eu falei, olha, quer saber de uma coisa? Se eu cheguei até aqui viva e não morri, quer dizer, algo de bom eu tenho e, portanto, eu quero multiplicar isso, ficar melhor e ter mais conhecimento e buscar mais informação para chegar em lugares onde eu não poderia chegar, porque a condição me coloca no lugar de que eu só tenho que ser prostituta, de que eu só tenho que ir para a área de beleza, de que eu só tenho que trabalhar na área de vendas, eu quero fazer o que eu tiver afim. Eu já fiz teatro, já fiz cinema, eu já fiz novela, eu já fui cabeleireira, eu já fui vendedora de produtos de beleza, eu não vou citar os nomes porque não estão me patrocinando, mas eu já vendi essas marcas todas famosas de produtos de beleza e perfumes importados. Eu já fui vendedora de roupa, eu já fui cantora de praça, que cantava passando chapéu, eu já fiz estátua viva. Se eu pensasse que tudo que a sociedade espera de mim era só prostituição, cabeleireira e maquiagem, cabeleireira Leila, Maravilhoso. eu não chegaria onde eu cheguei aos 43 anos. Sou formada, assistente social, tenho minha própria casa, comprada com muito suor. Você Tenho 4 tem CDs social, né? gravados. Que maravilha. Tenho 4 CDs gravados, tem um seriado chamado Rotas do Ódio que está bombando aí nas redes sociais. Então, eu digo isso não é para se mostrar superior a alguém. Não é isso. Eu digo isso para servir de exemplo para vocês que estão nos assistindo aqui e dizer, pô, Renata, com toda essa história de tragédia que ela teve na vida,
ela consegue chegar aqui. Eu tenho meus pais, tenho meus familiares, eu tenho emprego, eu tenho um namorado, eu tenho uma namorada, eu vou para a igreja, eu tenho não sei o quê. E por que existe uma infelicidade tão grande em mim? O que é? O que é isso? Porque tem gente, Pedro, que tem tudo e não tem nada. Tem tudo. A sociedade abraça, é uma pessoa branca, uma pessoa que está dentro desse padrão social, branco, hétero, cis, com dinheiro, e se suicida. Porque existe uma série de outros fatores, entendeu? Sim, eu acho que, né, a gente tem que vencer esse projeto do Estado, que é um projeto de nos matar, né, de nos negar direito, né? E você, né, Renata, você é um grande exemplo que você venceu isso. Como eu falei, a gente não se conhece pessoalmente, mas a gente tem amigos em comum. E eu só ouço falar bem de você, só ouço falar que você é uma grande atriz, que você é uma grande profissional, uma grande pessoa, e que eu já admiro, já vendo o seu trabalho, acompanhando você pela rede. Eu vejo que você é essa mulher empoderada, essa mulher que deu um cala-boca no mundo, no bom sentido, né, de falar, não, eu posso, eu cheguei até aqui, eu estou vivo, eu tenho direito. Né, e Sim. você tem a humildade, né, e a sensibilidade, né, como boa assistente social que você deve ter, de levar outras pessoas com você, né, de ensinar a outras pessoas. Não no sentido de doutrinar, mas de dar oportunidade de escolha, né, Eu de dar acredito. acesso. Porque É, quando a gente fala de acessibilidade, a gente não está falando só de acessibilidade física, né, estrutural, que também é importante, mas acessibilidade de dar acesso à informação, de dar carinho, de dar conforto. Isso é acessibilidade também. sim. Eu aprendi, com a vida, a pensar assim. Se eu, Renata Peron, estou pensando individualmente, eu tenho o direito disso, tá? Que eu vou dizer. Eu poderia chegar onde eu cheguei, arrumar um emprego como assistente social numa ONG e trabalhar nos finais de semana nas casas noturnas, cantando, que é o meu grande sonho, ser reconhecida como uma cantora nacional. Enquanto isso não acontece, eu vou fazendo outras coisas. Mas meu objetivo, minha vida inteira, eu sempre pensei em estar em um lugar que eu tivesse visibilidade. Então, se eu pensasse só individualmente em mim, eu já cheguei nesse lugar e eu poderia permanecer porque estava cômodo para mim. Essa Só que zona de eu sempre conforto. pensei em coletivizar as coisas. Eu não tenho problema em estar pré-candidata e convidar uma pessoa que é de outro partido para bater um papo aqui. Talvez outra pessoa não pensaria duas vezes e diria, não, é de um partido oposto ao meu, eu não vou chamá-lo. Mas eu estou pensando numa coisa chamada sororidade, eu estou pensando numa coisa chamada de a importância da representatividade LGBTQI, seja ele em quais lugares que for. Óbvio, seja ele vírgula. Existem lugares que não dá para a gente dialogar. Né? Uma pessoa que é candidata ou pré-candidata de um partido que está atrelado ao o presidente, que eu esqueci até o nome dele, ao Jair Bolsonaro. Não vale a pena lembrar, Renato, não vale a pena Uma lembrar. pessoa de Bozo, porque aí todo mundo sabe. Uma pessoa que vai se candidatar pelo partido do Bozo, que é LGBT, não coaduna com as coisas que, não só eu, mas que todos nós LGBTs pensamos, que é um Sim, estado de bem-estar social para todo mundo. Se você claro. não coaduna dessa ideia, como é que a gente pode dialogar? Se você acha que você pode mais e eu não posso nada, aí não dá. Mas se tem esse pensamento e essa vontade do coletivo aparecer, eu ainda sou ingênua a esse ponto que a minha amiga fala. E eu gosto até de ser ingênua nesse ponto, porque se eu for ver a realidade como ela é, nua e crua, eu talvez não ande tanto. Se eu estou meio assim aérea, aquariana, né? Eu vou fazendo as coisas. Quando eu penso que não, tudo que eu planejei aconteceu. Eu fiz, eu ajudei, alguém me ajudou, e assim a gente vai crescendo juntos. Eu acho isso muito,
muito importante servir de exemplo positivo nesse lugar. Sim, e assim que é o ideal da política pública, né, Renata? Um ajudando o outro, independente da bandeira partidária ou não, porque eu acho que a eleição vai passar, né? E a política pública tem que ficar, tem que ter continuidade. O nosso ativismo continua, nós somos ativistas da vida, não é da agora. Né? Exatamente. A gente Falou assim, o movimento pode ser cruel. A falta de conhecimento é muito grande no país também. Pois é, Thales, eu tava falando esses dias com alguém sobre... tinha uma amiga que estava descendo a madeira em nós, LGBTs. Ele fala assim, porra, mas já faz tantos anos que existe parada LGBT em São Paulo, 4 milhões de pessoas, vocês não têm 0,1% que possa representá-los, né? E aí eu fiquei pensando, mas gente, não somos só nós LGBTs que não temos conhecimento, estudo literário mesmo. É o Brasil inteiro que não tem estudo de qualidade. A gente sai do segundo grau sem saber ler e escrever. Quantas não fazem isso? Por quê? Porque o país quer aparecer nos países lá fora como um país que evoluiu educativamente. E aí tem um tal de uma concorrência que você tem que subir isso. E os governantes, isso aí eu não estou falando desse atual, dos governantes que já passaram aqui pelo Brasil. Você bota as pessoas para passarem só de ano. Aí você não tem seres pensantes. Não existe uma matéria que fale sobre política, por exemplo. Qual é o discurso pregado nas rodas de conversa? Não se discute religião, não se discute política e nem se discute futebol. Por que não se discute? Se não se discute, não se aprende. Se não se aprende, não muda a realidade. Então a gente continua sendo gado. É por isso, não é só os LGBTs, Thales, que não têm conhecimento e que por isso não conseguimos representar. Se você for olhar o movimento preto, está na mesma coisa. Se você for olhar o movimento das pessoas com deficiência, eu não posso falar, mas você que está aí pode nos dizer se também tem conhecimento para ter essa representatividade. Agora o movimento preto conseguiu um feito histórico, né, que acho que é 35% agora, se for 35% de grana, tem que ser para os negros 35% e também o tempo de TV. Foi umas conquistas feitas pela deputada do Rio de Janeiro, esqueci o nome dela, uma negra maravilhosa também. Acho que foi a Benedita, né? Benedita, exatamente. Então, assim, a gente ainda tem um caminho muito longo, muito distante. Claro que hoje eu sinto que está mais fácil, está chegando mais rápido para nós, graças ao advento da internet. Depois que a internet chegou, que a gente não fica só em 4 emissoras de TV pregando as verdades, que a gente modificou. A gente percebe hoje que os jovens falam mais de política, não se usa mais aquela frase de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. A gente já escuta nas rodas de conversa mulheres dizendo a gente mete a colher, mete o pau, mete tudo. Não se deve ficar acabada e omissa com as violências domésticas em casa. Isso não se ouviu em TV, não teve propaganda. Não teve um comercial de televisão dizendo que as pessoas devem meter o bedelho. Isso foi aprendido e visto através da internet. Então, eu acho que, assim como a internet tem uma coisa para o mal, né, que se você não souber utilizar, ela vai te fazer mal, mas também existem coisas benéficas, maravilhosas, né, que nos ajudaram a chegar aqui. Mas ainda, Thales, nós somos gado, infelizmente. Aquela música do Zé Ramalho é atualíssima até hoje. Vida de gado, povo marcado e povo feliz. Eu estava ouvindo, Pedro, esses dias, as pessoas preocupadas porque não vai ter carnaval. Pois é, eu também. Olha só, mais de 115 mil mortos no país. Não existindo tratamento, ainda a vacina não chegou. Muitas pessoas internadas. Muitos que já tiveram o vírus estão dando sequelas agora, depois de 6 meses é que vai aparecer as sequelas. Sim. E as pessoas estão chateadas porque não vai ter o carnaval. É uma tristeza, né, Renato, a gente parar para pensar
que as pessoas, ainda a grande parte, não pensa no coletivo ou não tem acesso à informação de maneira adequada, né? Você estava falando da internet, mas se a gente for olhar também, uma grande parcela da população periférica das cidades do Brasil não tem acesso à internet ainda de Amor, qualidade. água e esgoto. Imagina se vai ter internet. Pois é. E é um grande problema que a gente tem com a comunicação, com a informação. Então, quando eu falo de você dar acessibilidade, é você também dar acesso à informação. Quando eu brigo por acessibilidade, que todo mundo fala, ah, mas o Pedro só fala de LGBT e pessoa com deficiência. É porque não se pensam na acessibilidade de uma forma ampla, porque a palavra acessibilidade ela é muito ampla. Ela não é ligada só à deficiência física, né? Sim, ela não está ligada só à deficiência física, ela está ligada a acesso de informação, de como essa informação vai chegar, de como o saneamento básico vai chegar nos bairros periféricos, né? Como você falou, tem bairro periférico aí no Brasil que não tem nem esgoto, o esgoto a céu aberto. O esgoto passa na frente da porta das casas das pessoas. Eu morei numa rua em Juazeiro da Bahia, que o esgoto passava na frente da gente. Você dava descarga lá na última parte do quarto e a merda vinha passando por todos nós para cair lá fora. Isso tem menos de 20 anos. Entende? Não, é você não pensar uma política pública, na verdade, próxima do povo, né? A gente tem que parar de elitizar a política. A política não tem que ser elitizada. A política ela tem que ser humanizada. Ela precisa urgentemente ser humanizada e ela precisa ser discutida num bar, ser discutida numa live, igual a gente está fazendo aqui, ser discutida em casa, ser discutida na televisão, no rádio, na internet, mas a gente precisa também transformar um meio de acesso a essa população que não tem acesso. Sim, e ser plural, porque quando a gente entra na Câmara de Vereadores, você tem 55 vereadores. Você olha, só tem homens brancos, homens velhos, você não vê pessoas jovens, cores, pluralidade como é o nosso país. Você não vê uma negra com aquele todo africano lá dentro. Primeiro você já entra, já vê um crucifixo enorme, que é para delimitar o terreno. Ali é só a Igreja Católica que reina. Aí você não vê um objeto de umbanda, um objeto das religiões que existem aqui. Então, se não pode ter nenhuma dessas, não poderia ter nada, porque é lá. Então você entra ali, você vê as fotos. Eu fui visitar um tempo atrás, eu não fiquei abismada, porque seria surpresa se eu visse outras fotos. Eu só via coronéis com aquele bigodão, fotos de senhores chiquérrimos, com aqueles ternos, não sei o quê. Parece que aquilo ali é só para eles. Eu, enquanto travesti, não posso estar lá. Você, enquanto deficiente, não pode estar lá. Uma baiana, sabe? Uma baiana de saia, com aquelas saias maravilhosas, não pode estar lá. Por quê? Porque foi colocado para a gente que esses espaços é para a classe alta, os ricos, os coronéis e os ricos. Nós, pessoas pobres, periféricas, LGBTs, temos só que aceitar as demandas que eles determinam que vão fazer e que não fazem. Até hoje, a gente está aí. Quantas vezes eu não fui apoiar candidatos LGBTQI, aliás, heterossexuais, cis, né? Pessoas cis, que disseram, esta causa de vocês é a minha causa, eu vou fazer não sei o que. E a gente votou nessas pessoas e não fez nada. Uma dúzia de gato pingado ali fez alguma coisa paliativa, mas uma política de fato, de direito, efetiva, que chegasse para mim enquanto travesti, que vivia à margem, eu não vivia, mas as minhas amigas vivem à margem, fazendo sexo por R$20 para comprar um prato de comida. Essa política não chegou para elas. Ah, mas nós temos em São Paulo o Transcidadania, que é um programa de inclusão social
que é bacanérrimo. Eu não estou dizendo que não é, porque eu participei dele, não só antes, durante, como depois. Antes, enquanto usuária do próprio serviço, e depois, enquanto trabalhadora, porque eu fui assistente social numa ONG que coordenava 60 meninas do programa. Mas se você vai olhar, nós temos 400, cada um com 60, vai dar 200 e poucas meninas. Quantas meninas trans vivem aqui em São Paulo? Então, são políticas que permanecem, que são paliativas. O que a gente quer é ter mais política para acessibilidade, para as pessoas com deficiência. As cotas são importantíssimas. Eu nunca, jamais vou discordar que cotas não seja importante, porque você vai tentar equiparar isso. Porque é uma desigualdade muito grande. Como é que uma pessoa paupérrima, que vive numa periferia, vai conseguir chegar numa faculdade particular falando 3 idiomas? Como? Eu quero chegar no momento do Brasil, né, Renata, que a gente não precisa lutar por cotas. Ah, Mas, também. mas, infelizmente, a gente ainda precisa lutar por cotas. Né? Cotas para negros, para as pessoas com deficiência, para a população trans também. Eu preciso ter cota para a população trans nas universidades. Né? Eu acho que também a gente precisa equiparar isso. Eu acho que a gente tem que lutar agora para a gente chegar num momento do nosso país que a gente não precise mais falar de cota, que a gente não precise mais falar de política de direito de A ou B e naturalize esse debate, né? Que esse debate não seja muito distante da nossa realidade. Né? E eu vejo candidaturas como a sua, como a minha, é o que me dá esperança no Brasil, sabe? Eu vou ainda em São Paulo comemorar sua vitória ainda. Tenho fé nisso, que a gente vai comemorar muito, porque você é uma pessoa muito sensível, pelo que eu pude acompanhar pela sua trajetória, e que muito me orgulha e que muito eu quero ter perto para aprender e me ensinar bastante. Então, eu acho que as pessoas, elas precisam nos enxergar e ver essa representatividade na gente, né? Eu acho que você tem uma grande gama em São Paulo, eu tenho aqui em Petrópolis, e a gente tem muito que lutar, né? Só é o começo do nosso desafio. É verdade. Agora vamos deixar o papo mais leve, porque a gente entrou num papo muito pesado, no cabeça. Vamos! Eu agradeço imenso, Thales e os demais que participaram aqui. Não deu para eu ler tudo, mas acho que contemplou um pouco algumas perguntas que eu fui lendo aqui nas nossas falas. Quero saber o seguinte, está namorando? Não, estou solteiríssimo. Está para negócio, é isso? Estou para negócio, meu amor. Nunca se fecha a porta, nunca. Sozinha assim, solteira nunca. Essa frase combina com você, porque comigo Exatamente. Agora na pandemia a gente está mais sozinho do que... infelizmente estamos, infelizmente. A gente está só fazendo aquilo que todo mundo sabe, né? Pois é, a gente só está se divertindo sozinho. Eu não vou dizer. Agora, uma coisa de entrevista bem fuleira. Sabe aquela entrevista fuleira que no final eu vejo a Marília Gabriela? Às vezes eu fico ouvindo ela fazendo umas perguntas no final e digo, isso daí ela deve estar fazendo tanta raiva, porque são coisas assim. Cor preferida? Eu vou falar minha cor preferida? Vamos falar vermelho, ó. Vermelho, todo vermelho aqui, ó. Um homem? Um homem famoso ou não famoso, né? Deixar você à vontade. Vamos lá, um homem, né? O Paulo Zulu, para quem não conhece, é um grande ator. Um homem negro maravilhoso, que eu adoro, é lindo, lindo, perfeito. Uma mulher? Uma mulher... Marielle Franco, vamos lembrar de Marielle Franco. Nossa Senhora, eu botei aqui para perguntar para ti sobre ela e você chegou bem na hora. Bom, aí a gente vai ter que voltar de novo para o assunto sério, porque não... Já fazem quantos dias, gente, que ninguém dá resposta sobre quem matou e por que matou a Marielle, né?
né? É um grande problema que a gente tem na nossa sociedade, né? Dessa falta de resposta, dessa falta de respeito, né? Com a nossa classe LGBT e com a vida da população negra, né? Na nossa cidade é um triste retrato da atual política, né? Da política genocida que a gente vive atualmente no nosso país. Sim. Mas olha, eu acho que eles cometeram um grande erro ao pensar que matar a Marielle matava a ideologia que a Marielle pregou. E ao contrário, nasceram e se proliferaram milhares de Marielles pelo Brasil. É muito doido isso, né? Eles quiseram calar a voz de um corpo. E multiplicaram, né, na verdade. Mas não calaram o ideal, porque o que me encorajou, entre outras coisas, sair de novo pré-candidata? Foi justamente ver e ouvir, e tudo que eu estudei sobre o caso, me encorajou muito mais, ao invés de me dar medo, porque a ideia deles era tipo, quem tem esse pensamento como a Marielle vai recuar, senão vai morrer também. E ao contrário, todas nós, sejamos elas negras, pretas, gordas, a gente fez foda-se, nós vamos para cima. Isso é algo extraordinário, não é, Pedro? Muito, porque eu me senti, lógico que foi um episódio muito triste, né, para o Brasil, né? A gente sentiu muito essa dor, né? Mas assim, me encorajou a continuar na luta por ela, né? Nas causas que ela defendia, na política que ela pregava. Pelas injustiças, né? Na política que ela pregava, que é uma política de empoderamento, de igualdade, né? De equidade, né? Era uma mulher forte, batalhadora. Eu já tive o privilégio de conhecer a Mônica, que é a viúva. Eu conheci. Marielle é uma pessoa incrível. Né? Eu dei um abraço nela, que foi um abraço que eu nunca na vida dei em ninguém. A gente trocou uma energia assim, que até hoje eu lembro disso. Sim, eu também. Eu dei um abraço muito apertado nela, eu fiquei super emocionado de encontrar com ela, porque é isso, né? Tipo, foi um encontro de tipo, eu tô aqui com você, eu tô lutando por que Marielle lutava, né? Eu acho que a gente está lutando junto, né? Ninguém está lutando. Pedro, eu poderia ficar com você mais 3 horas, porque eu estou apaixonada por você. Que criatura linda. Ah, meu amor, eu te amo muito. É uma honra estar aqui. Olha, você tem 3 minutos para você fazer suas considerações. Quem quiser te seguir nas redes sociais, quem quiser te pegar também, já chama o povo. Obrigado a todos e todas que estavam aqui até agora. Foi incrível o nosso bate-papo. Por isso que a gente deixou ele livre, assim, um papo livre, sem muito amarrações, porque vem coisas, né? A gente tem pensamentos muito parecidos, uma sororidade linda entre nós. Eu agradeço imenso a sua participação aqui e fique à vontade para você fazer os seus minutos finais. Gente, quem quiser me seguir, me siga para conhecer o meu trabalho como ator, como militante, né, das causas que a gente falou aqui, né, @Mundo Pedro Fernandes em todas as redes sociais. E meus amigos de São Paulo, vamos apoiar a candidatura da Renata, que é uma querida que eu amo, que eu não conheço, mas admiro profundamente, né? Não vejo a hora de te encontrar e te dar um abraço muito apertado. Obrigado por essa oportunidade, meu amor, e um beijo grande. Obrigado a você. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Na próxima semana a gente vem mais todos os dias a partir das 20 horas, sempre convidados interessantes, pessoas incríveis para a gente trocar. O futuro é agora e juntos podemos. Fiquem com Deus. Fiquem com os deuses, né? Cada um tem o seu. Beijo, meu amor. Beijo, gente. Obrigado.